Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. O nosso tema, a segunda morte. Parece estranho, né? Ficarmos envolvidos num tema assim, de um tom desagradável, mas estamos falando de realidades, cujas realidades foram pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pois ele declarou no final da carta à igreja em Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E a gente continua perguntando e respondendo: que segunda morte é esta? Sendo que a gente já fica assustado com uma morte e ficar sabendo que ainda existe outra morte, a segunda morte. Mostramos ontem os aspectos físicos da morte do corpo, porque o ser humano é composto de 2 partes. É o corpo e o espírito. O corpo é a morada do nosso espírito. O nosso espírito é aquela parte com quem Deus tem contato conosco. Eclesiastes capítulo 12 e verso 7. E o pó, porque Salomão vem falando do corpo. E o pó, volte à terra de onde veio. O que quer dizer isso? Nós fomos feitos, aliás, Adão, o primeiro homem, foi feito da terra. Então, viemos do pó. Aí a sentença normal. O espírito, aliás, o pó, volte à terra de onde veio. O corpo, volte à terra de onde veio.
e o espírito volte a Deus que o deu. Esta palavra não soa bem para os céticos, aqueles que dizem, com a morte, tudo acabou. Mas, ultimamente, estes céticos têm ficado em apuro, porque a própria ciência tem comprovado este fato, a morte. Conforme mostramos ontem, o corpo, no seu estado geral, ele morre primeiro. Só resta, por último, o nosso sistema cerebral. É por isso, quando uma família, quando nós, por acaso, tivermos alguém hospitalizado, em estado grave, quando fica aquela expectativa horrorosa do final, e quando aquela pessoa tem uma crise que é a morte, mas para nós, ao mesmo tempo que é assustador, é apenas saber de um fato, mas os médicos não agem assim. Você sabe que os médicos, aqueles que estão ao lado desse paciente, eles lutam até o fim. Existe até aquela chamada ressuscitação. E hoje, também a famosa EQM, experiência de quase morte, que ainda iremos falar. Mas então, naquele momento trágico, onde ainda há vida, porque a vida não termina quando para o sistema circulatório, quando ainda há sinais de vida, a ciência usa os meios que lhe estão à disposição para restaurar aquele paciente que está, às vezes, partindo e às vezes é restaurado. Mas chega o momento que é a morte de verdade. Chega um momento que, assim como o sistema circulatório sanguíneo parou, o sistema cerebral, a sede da memória que está ativa. Aliás, se você chegar pertinho de uma pessoa nesse estado de morte e dizer no seu ouvido: eu te amo, Deus te abençoe, ela escuta perfeitamente. O seu cérebro está vivo e ativo. Ah, mas chega um momento que o próprio cérebro daquela pessoa sabe
saberá: estou morrendo. É o momento de uma verdadeira batalha, pois aquele espírito se nega a sair daquele corpo em que viveu por tanto tempo, mas tem ainda o outro lado. Aquela pessoa está saindo do sistema terreno, do sistema material, do sistema físico e vai encarar o lado espiritual. Chegou aquele momento que cumprir-se-á aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 17. Depois da morte, segue-se o juízo. Daquele momento para frente, ciência não resolve. Prece de parentes não resolvem. Acender a vela para a alma daquela pessoa não resolve. O que será que vai resolver essa questão? Isto veremos no próximo vídeo. Jesus, aleluia, o Senhor veio e o Senhor está conosco na vida e naquele momento da nossa partida. Jesus, nesta manhã, aqueles que têm fé, que têm confiança em Ti, que esta fé seja multiplicada. Aqueles que vivem só no mundo natural, que eles sejam despertados para esta realidade. Amém e amém. A gente se fala no próximo vídeo.